TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E a nossa convidada de hoje é a doutora Daisy Éboli, que é mestre em Engenharia Biomédica. A gente vai falar alguma coisa sobre segurança da informação também. Hoje tem uma série de assuntos para a gente explorar a doutora Daisy. E uma coisa, Daisy, mestre em Engenharia Biomédica, caracterizada nisso para a gente. A engenharia biomédica, ela é uma engenharia que auxilia a medicina e a biologia. Então, é uma engenharia que está apoiando as áreas da medicina e da biologia, com dispositivos eletrônicos, todo equipamento. Então, todas as pessoas com alguma deficiência que precisam ser tratadas com algum tipo de aparelho, quem vai criar esses aparelhos vai ser a área da engenharia biomédica. Por exemplo, marca-passos, aquelas pernas mecânicas, em todas as áreas, coisa de ouvido, né? Então, qualquer área que precisa fazer algum dispositivo eletrônico ou algum equipamento para operação. O médico hoje, a cirurgia hoje do médico é toda assistida por dispositivos automatizados, né? Então, todos esses dispositivos são feitos por um engenheiro biomédico, né? Então, isso a gente chama de tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é toda a tecnologia que dá apoio, que suporta tanto a área da medicina quanto a área da biologia. Um desenvolvimento muito rápido da inteligência artificial. Você vê que uma intervenção cirúrgica daqui a 20 anos vai ser de uma forma bem diferente, não? Ela vai estar muito mais assistida, né, pela informática e toda a computação, e a inteligência artificial. Ela é um segmento dentro da tecnologia da informação voltada justamente a pensar na frente, né, de acordo com algum diagnóstico que foi ali elaborado. Hoje a IBM ela tem um projeto, que é o projeto Watson, que é justamente para isso. Eles começaram as pesquisas, que o projeto Watson é um projeto de inteligência artificial. E a IBM está apostando nisso para o futuro. E eles já estão começando dentro da área médica. Então, todo o conhecimento hoje está sendo colocado em um computador, vamos dizer assim, né, para que as pessoas possam fazer pesquisas em cima desse segmento. Mas a intenção é que a inteligência artificial esteja em todas as áreas, né? Mas a professora e doutora Daisy Éboli hoje foi convidada para estar aqui no Simpro TV para a gente falar de uma outra coisa, mas é que eu acho fascinante falar em engenharia biomédica. Eu conheço fascinante algumas mesmo. coisas, já li algumas Meu coisas. doutorado está sendo em cima de deficientes visuais. Então, vou deixar registrado aqui um convite. Pois não. Para a gente gravar um programa só falando de engenharia biomédica. Está combinado. Combinado? Só me chamar. Bom, vamos falar hoje de segurança da informação. Isso é uma coisa que a gente vê todo dia em rádio, jornal, revistas, televisão, sobre segurança da informação. Explica mais, conceitua melhor isso para a gente, Daisy. Então, a segurança da informação ela está cada vez mais sendo requisitada por causa do volume de informações que hoje circula pela internet. Tudo surgiu com o advento da internet, e, através da internet, houve, então, a necessidade de se ter uma segurança maior dos dados que, para as empresas, por exemplo, hoje, toda a informação de uma empresa ela fica armazenada em um local, e que a gente chama de banco de dados. Então, o tesouro hoje da empresa ela está em cima desse tesouro dela, que é a informação. Sem dúvida. Quanto mais a informação a empresa tiver, ela ganha concorrência, ela sai na frente dos seus concorrentes. E tudo aquilo que ela precisa saber, se ela está faturando bem, se não está, como é que está o mercado de trabalho, como é que não está, como é que está o mercado consumidor, tudo isso vem das informações que são colocadas no computador. E só que, por ser hoje o lastro econômico muito
alvo de invasões, então houve a necessidade de se ter uma segurança dessa informação, né? Porque o que significa informação? Informação é um conjunto de dados. E esses dados são guardados em um banco de dados, um local que fica guardado. Então, você tem que ter uma segurança. Hoje, você pega, por exemplo, uma empresa, onde que ela armazena todo o seu faturamento? Hoje não fica mais em livros, hoje fica no computador. Onde que ela armazena todo o seu pessoal que trabalha, o pessoal que trabalha na sua empresa? Em um arquivo de banco de dados. Então, se alguém quer saber alguma informação, onde é que uma empresa coloca toda as suas pesquisas, né, o seu segredo, dentro de um banco de dados? Então, isso daí virou alvo de pessoas que querem roubar essa informação. Então, a segurança da informação, na verdade, ela começa por aí, ela começa pela necessidade que a empresa tem de guardar, não empresa de uma maneira geral, mas qualquer ambiente que você vá hoje, você tem informação sendo guardada e armazenada em algum computador. Quais são as características básicas de segurança? As características da segurança da informação, ela vem dos conceitos da confidencialidade, então a informação ela precisa ser confidencial, não pode ser esparramada ou espalhada em qualquer lugar. Ela tem que ter o conceito da integridade, ou seja, ela tem que ser pura, ela tem que ser algo que saiba a fonte. Como o jornalismo, quando você quer saber a fonte, você vai atrás da fonte. A informação é a mesma coisa. Você tem que saber a fonte dela. Ela tem que ser íntegra, ela tem que ser precisa. E tem a disponibilidade, ou seja, eu tenho que acessar essa informação de qualquer lugar que eu vá. Pode ser de um dispositivo móvel, de um celular, pode ser de um computador, que a gente chama de ou notebook ou desktop. Então, você tem que ter a disponibilidade da informação. Porque não adianta nada você colher a informação tardiamente. Você tem que ter essa informação rápida. E isso que é o ganho das empresas e das pessoas, né? O empresário ele tem que estar atento, certo, a isso tudo para manter o sigilo e a seguridade da sua empresa. Como é que ele pode estar atento? Existem algumas formas, alguns caminhos, algum mecanismo para isso? Sim. Mas isso já, logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta na TV Simpro Mogi com a professora doutora Deise Éboli. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, sobre segurança da informação, entre em contato aqui com o Simpro, na rua Carmela Dutra, número 147. O telefone 4799-7066 ou 4799-1106. Ou então mande um e-mail para cá, simpromogi, com N de norma, simpromogi@uol.com.br. No bloco anterior, Deise, eu tinha perguntado sobre ao empresário, o gestor, o patrão, estar atento quanto à seguridade dessas informações. Como é que ele pode estar atento? Existe algum mecanismo específico para isso? Então, ele deve estar atento, primeiro, ao ambiente no qual ele trabalha. Então, o ambiente, para ele, é algo que ele tem que estar... verificar como é que está com a segurança, se os seus equipamentos são seguros, se ele está com uma rede, uma infraestrutura para suportar a informática de forma segura,
se a comunicação que ele faz é de forma segura, se os processos que ele trabalha, o sistema que ele adquire para utilizar na sua empresa, se é um software de segurança, e todas as pessoas também que trabalham ali junto, porque as pessoas, na verdade, é que têm logins e senhas de acesso também, né? Então, ele tem que estar ali envolvido com todos esses meios, né, para verificar se realmente ele tem segurança naquilo que ele está guardando. A gente observa, lendo isso, ouvindo em televisão, lendo jornal, etc., que o Brasil é um dos campeões em número de hackers. Sim. Que tem. Por que isso? Se existem países cujo desenvolvimento do pessoal dentro da informática é muito maior do que o Brasil. O Brasil é um dos, né? Existem outros também. Porque o Brasil vive sempre primeiro na crise constante, né? Eu falo que a gente já não vive numa crise, isso aqui já é uma constância. E essa crise faz com que as pessoas tentem invadir cada vez mais para roubar mesmo a informação. Então, um dos princípios é esse. Tanto é que tiveram várias leis aqui no Brasil para poder formalizar algumas coisas, né? A lei Carolina Dickmann, por exemplo, né? Ou para coibir, né? Então tem assim várias normatizações que foram impostas mesmo porque estava virando caso de ninguém, né? Porque a internet, na verdade, não é de ninguém. A internet, ela foi criada por uma pessoa, mas ela é do povo, né? Ela não tem domínio de uma empresa. A Microsoft tem o seu dono. A Apple tem o seu dono. A internet não. A internet não é domínio de ninguém. Então, é de livre uso. Então, se você não tem, pelo menos, algumas leis, algumas normas, alguns procedimentos para utilizar, protocolos que não sejam usados de maneira rigorosamente corretos, isso daí começa a ter invasão para tudo quanto é lado, né? Uma porta aberta que você fica à mercê de quem entrar. Então, por isso que a segurança da informação vem justamente para fazer alguns bloqueios, para fechar portas, para que não haja tantos hackers, né? E, na verdade, os hackers hoje, eles são uma forma de você falar, essa pessoa está roubando a informação, é um hacker. Mas existe o hacker e existe o cracker, né? Ou hacker e cracker. Quem são essas pessoas? Às vezes, são pessoas que dominam muito a informática, são pessoas que têm um domínio muito grande, conhecimento muito aprofundado, para chegar até no nível de linguagem de máquina mesmo. Só que às vezes, entra sem querer, que é o hacker, e, de repente, ele invadiu um site porque existia essa facilidade. E tem o cracker, que é o ladrão mesmo de informação. O cracker ele faz porque ele quer atingir aquele alvo, ele quer entrar naquele site ou naquela empresa, naquele banco de dados e roubar a informação. Nós tivemos há pouco tempo o WannaCry, né, o vírus WannaCry. O que eles fizeram? Eles fizeram uma rede mundial de crackers para entrar nas empresas, para invadir todas as empresas, porque eles descobriram que tinha uma falha dentro do sistema operacional. Então, quem descobriu? Ninguém sabe. Quem invadiu? Todo mundo. Todo mundo que tinha essa facilidade. Ou por curiosidade, ou por pertencer mesmo a uma facção criminosa, aí no caso, né? Mas é por isso que a gente tem que saber e tem que fechar as portas. Porque eles descobriram uma forma de entrar nos computadores. Quem são os patrocinadores? Segundo a sua observação, os patrocinadores desses crackers? Ninguém sabe. Dos hackers, muitas vezes, um hacker, às vezes, ele descobre que tem uma invasão e ele avisa a empresa, olha, eu consegui entrar na sua empresa. Você é um hacker do bem. É um hacker do bem. E essas pessoas, às vezes, são contratadas pela própria empresa. Hoje, muitos bancos, toda a parte de banco, hoje eles contratam os hackers para que eles vejam se existe ou não alguma possibilidade de invasão dentro dos sistemas dos bancos, né? Então, praticamente todo mundo que trabalha dentro da área de TI, da segurança de TI, em banco, se não foi um hacker.
ou vai ser, né, um hacker. Mas eles ficam buscando mesmo, mas eles são pagos para isso. O tribunal agora vai ter eleição, né? Era a pergunta que eu iria fazer. Então, e eles vão ter eles fizeram propaganda, inclusive estão fazendo propaganda para que as pessoas que queiram, eles vão deixar um determinado tempo aberto o site do Tribunal Eleitoral para que as pessoas invadam e avisem como é que conseguiram invadir o sistema. Por quê? A eleição é gravada num servidor local. Você vai votar, então você vai salvar no seu servidor ali local, naquela sala. Daquela sala é transmitido para uma regional. E da regional vai para Brasília. Então, você vê que a informação ela vai correndo. No meio do caminho, quem sabe, às vezes, a pessoa não invade. Pode invadir, ou no próprio servidor, ou no próprio regional. Então, é isso que eles querem saber. Como que alguém consegue invadir o sistema? Porque imagina a vontade que as pessoas não têm de invadir o sistema de uma eleição. Dessas últimas 3 eleições, as últimas 3 eleições, segundo você, a sua opinião e segundo a sua ótica, houve alguma invasão? A gente não pode afirmar nada. Eu só posso te dizer o seguinte, na informática, se você quer, você consegue. Nunca é 100% seguro. O que a gente consegue, o que a gente fala de 6 sigma, né? Você consegue até uma margem de erro, de acerto de 99,97%. 0,03% é erro? É possibilidade de invasão? Quanto que isso representa dentro dos milhões de pessoas que vão votar? Né? E dentro dos pontos que estão esparramados, que eu não sei a quantidade correta, de servidores para as eleições. Então, existe a possibilidade? Eu vou falar, existe. Teve invasão? Eu vou te dizer, não sei. Se caso tenha tido uma invasão, não foi publicado. Ninguém disse nada. Porque, lógico, ninguém pode dizer nada. Mas existe uma possibilidade remota, muito pequena, mas existe. Quando chegavam para mim e falavam assim, Deise, tenta fazer um arquivo para mim aí de alguma coisa, que todo mundo tenta fazer e ninguém consegue. Eu falei assim, olha, a informática a gente consegue tudo, desde que eu queira. Se eu quero fazer, eu consigo. Se eu não quiser, eu vou falar, é muito difícil, não dá, não consigo. Então, é tudo uma questão do querer. Quais os tipos de ameaças e ataques que a gente pode se deparar? Mas isso logo após o nosso intervalo. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi de volta, aqui entrevistando hoje a professora doutora Deise, falando sobre segurança de informação, uma série de outras coisas. Tem uma série de assuntos que eu gostaria de explorar, às vezes a gente falar isso em programas outros. Mas eu tinha perguntado no bloco anterior, Deise, sobre os tipos de ataques e ameaças que uma empresa está afeita. Então, existem os ataques que os próprios hackers fazem, né? Então, eles invadem mesmo um endereço de internet e eles conseguem atingir o servidor da empresa diretamente. Então, eles, às vezes, criptografam todo o sistema da empresa. Inclusive, teve casos já de alunos que estavam me contando que na empresa deles,
O pessoal foi ligar o computador, de repente surge uma tela falando que todos os dados da empresa tinham sido criptografados e que, se eles quisessem receber de volta a base, eles tinham que pagar em bitcoins, né? Que é a moeda hoje da internet. E aí a empresa, o que ela fez? Ela não pagou, perdeu 7 anos de dados, porque, inclusive, o backup que eles tinham foi também... Eles tinham backup no próprio sistema, né? Eles não tinham backups externos, nada disso. Então, o grande problema é não ter a cópia de segurança, né? E ter esse tipo de ameaça e você não conseguir voltar. Eles tiveram que refazer 7 anos de todos os dados da empresa. E um outro tipo também de ataque são os vírus, que os vírus eles são jogados hoje aos milhares todos os dias. Todos os dias são criados novos vírus. Então, tem os cavalos de Troia. O que é um cavalo de Troia? É um vírus que entra na tua máquina e ele fica lá, às vezes nem aparece, mas já entrou na tua máquina. De repente, ele começa a esparramar um monte de coisa na tua máquina. E aí começa a corroer, né, que a gente chama, os dados, o sistema operacional. E o que você tem que fazer? Formatar a máquina, ou seja, reiniciar todo o seu processo, iniciando tudo mesmo, desde o sistema operacional, todos os dados, para que possa recuperar aquilo que você tinha guardado, né? Existe também as quebras de senhas, né? Hoje os bancos sofrem muito com isso, com quebras de senha. Então, você entra com uma senha com teclado digital, que os bancos hoje fazem isso, mesmo assim, às vezes, as pessoas conseguem quebrar a sua senha e invade a tua conta corrente, invade o teu cartão de crédito, né? Só eu mesmo já fui clonada 3 vezes no cartão de crédito. Então, isso é a coisa mais comum que existe. Um outro tipo também são aqueles spams que vêm direto para você. Ele é muito chato. É muito chato aqueles spams, né? Só que é um tipo de vírus que entra também. Aqueles spams podem ter ou não vírus. Às vezes é só propaganda indesejada ou um vírus mesmo que você está recebendo. Então, existem assim, de formas diversas, né, de ataques. E o phishing? Então, o phishing ele é um vírus que, como se fosse... se alguém estivesse te pescando. Então, você, sem querer, acessa algum site ou alguma imagem e carrega isso para a tua máquina. Você foi fisgado. O phishing é isso. E aí, através dessa imagem ou desse programa que você baixa no teu computador, ele te traz depois um monte de vírus, né? Então, o phishing é uma maneira de você ser fisgado. Você entrou com boas intenções, mas quem quis que você entrasse e que você baixou aquilo que indevidamente, achando que era uma coisa legal, você trouxe vírus para a tua máquina. Quais são os controles de segurança que quem nos assiste agora pode ter? Ou na sua empresa, ou mesmo na sua casa? Então, os controles que a gente tem que ter, primeiro, ter um bom antivírus, porque ele já faz uma varredura na tua máquina que... a tendência é que limpe esses vírus, né? Então, primeiro, ter um bom antivírus. Segundo, não entrar em sites, não abrir e-mails desconhecidos. Evite entrar em sites que você não conhece, porque nesses sites, muitas vezes, eles fazem uma coisa linda, maravilhosa, para você baixar tudo que você quiser, tudo gratuitamente, mas é um site ou pirata, ou um site que tem vírus, então é perigoso. Não abrir e-mails de pessoas que você não conhece. Muitos mandam de bancos, falando que você caiu no SPC, no Serasa. Serasa, Correios, ninguém manda nada por e-mail. Banco, ninguém manda informação por e-mail. Todo mundo manda por carta na sua casa. Então, se você recebe uma carta na tua casa falando que você está com algum problema e para procurar o determinado departamento, aí sim. Por e-mail, ninguém manda nada por e-mail. Tudo que é provável de ter uma invasão de vírus, essas empresas não mandam nada. Então, evite abrir, porque é pirataria e tem vírus. Né? Executáveis, arquivos executáveis, que às vezes vêm
de spams, né? Evite também rodar na tua máquina, porque isso tudo é pirataria. Às vezes, na própria universidade, a gente recebe e-mails que a gente percebe que é e-mail de vírus, porque quando é da universidade, eles têm uma forma correta de encaminhar os e-mails para a gente. Quando é alguma informação que a gente precisa saber, eles têm a forma correta de enviar. E quando não é que é pirataria, vem escrito, às vezes, errado, vem palavras ou o texto tem alguma coisa estranha, então a gente nem abre. Às vezes aparece 4, 5, 6 mensagens iguais para o mesmo, porque nem eu, Daisy, recebo e-mail. Às vezes aparece 6 e-mails iguais. Aquilo é invasão. Então, não abra. E a gente até, quando aparece esse tipo de problema no nosso e-mail da própria universidade, a gente já avisa para o departamento de TI, fala assim, está tendo uma invasão. Então, né, aí eles já passam o antivírus, já faz a varredura e já limpa. Então, essas precauções que nós temos que ter, né? É muito interessante esse bate-papo com a professora Daisy a respeito da segurança para você se precaver, ou na sua casa, ou na sua empresa, etc, etc. Mas já fica aqui registrado um convite para a gente falar de engenharia biomédica, e isso me interessou muito. Vamos sim, vamos falar sim. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se você tiver alguma dúvida para a professora Daisy, mande um e-mail para cá, para o simpromogi, com N de norma, @uol.com.br, ou então ligue para cá, 4799-1106. Daisy, muito obrigado. Muito obrigada a vocês também pelo convite, e eu estou à disposição. Qualquer dúvida também é só me procurar. E até a semana que vem. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.